Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite e boa madrugada, claro. O vídeo de hoje é simples. A gente vai discutir pontos básicos em que temos que nos ater, nos prender a descrever com os mínimos detalhes, que é o documento principal para a solicitação de pesquisas, que é um documento que envolve questões relacionadas a pesquisas com seres humanos, com outros seres, né, seres animais no caso. É um termo que é necessário para questões éticas e de segurança do pesquisador e do objeto de estudo. Resumindo, a gente vai discutir sobre 6 pontos que são cruciais para uma boa elaboração do chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCLE. Vamos lá? Bom, o primeiro dos 6 tópicos que são necessários são tópicos óbvios, aliás, assim, são tópicos que são necessários em qualquer TCLE, mas cabe a gente nos ater a respeito desses tópicos porque são os pontos que, em geral, costumam dar uma dor de cabeça para o pesquisador no sentido de ter que reescrever mais de uma vez, detalhar cada vez que o seu documento volta, e isso pode demandar muito tempo. Se a gente leva em conta que, por exemplo, há uma necessidade de desenvolver uma pesquisa com pessoas e o tempo hábil que a gente tem para essa pesquisa é de 1 ano, a gente não pode se dar ao luxo de perder um tempo burocrático, né? No sentido de que a gente está ali escrevendo e reescrevendo o TCLE várias vezes e, enquanto isso, o seu projeto não é aprovado. Ou seja, em tese você não pode elaborar pesquisas com pessoas, por exemplo, se você não tiver a aprovação do seu projeto, né? E para isso você tem que ter o seu projeto escrito de forma bem clara, bem detalhada. Então, o tempo que a gente perde nesse vai e volta, a gente sabe que não é apenas uma questão do pesquisador e seu projeto, né? Muitas das vezes a burocracia ela é extensa e é morosa, no sentido de vai e volta no seu documento, e nesse vai e volta você perde um tempo esperando uma reanálise do projeto ou uma observação. Às vezes a observação ela é irrisória, ela é boba, mas é o suficiente para você ter que perder às vezes 1 semana, 2 meses para consertar aquilo ali, submeter de novo o seu projeto e aí ficar esperando a aprovação, por mais que seja garantida. Então, para tentar otimizar o tempo e evitar esses contratempos, o primeiro tópico dos 6 que vale a gente elencar é uma boa descrição do que será realizado no projeto de pesquisa e como será realizado, né? Basicamente isso. Ou seja, é escrever o passo a passo da pesquisa. É dizer o que você quer. Você tem que elaborar uma entrevista com um determinado grupo de pessoas. Beleza. Escreva o passo a passo dessa pesquisa, no sentido de que quais perguntas você vai elaborar, né? O tempo que essa pessoa vai ter para responder essas perguntas, né? Até, literalmente o tempo, sei lá, cada pergunta 5 minutos, num total de, por exemplo, 10 questões. Então essa pessoa vai ter 50 minutos para elaborar a resposta da entrevista que eu estou consolidando aqui no projeto. Então é descrever isso, elencar a ordem das perguntas, elencar os procedimentos, se essa entrevista vai ser gravada, transcrita, se ela vai ser uma entrevista somente por áudio e não audiovisual, né? Caso seja audiovisual, solicitar a autorização da imagem, né? Então descrever nas minúcias, literalmente assim, detalhe por detalhe,
Porque muitas das vezes o projeto ele é pertinente, ele está correto, ele está adequado e crível para uma aprovação. Mas às vezes um simples detalhe, como por exemplo, você não informou se essa entrevista vai ser gravada ou transcrita. E aí, por conta desse pequeno detalhe, o seu projeto volta e você tem que informar esses dados e submeter novamente. E aí foi-se tempo, né? Foi-se semanas. Então, tenha esse cuidado antes de mandar. É melhor a gente perder um tempo lendo e relendo o projeto várias vezes do que ter esse vai e volta do projeto, essa perda de tempo. A gente sabe que a grande dor de cabeça de pesquisas, inclusive que envolvem seres humanos, além dos preceitos éticos e de segurança, é o tempo mínimo que a gente tem para a elaboração desse projeto. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a justificativa do estudo. Uma coisa que tem que ficar clara aqui, o comitê de ética, por mais que seja um comitê apropriado para analisar o teu projeto, para ver se ele é condizente aos preceitos éticos, as resoluções para com que ele seja aprovado e, por conseguinte, você possa elaborar a sua pesquisa, dar andamento ao seu projeto, esse comitê é um comitê que não tem por função analisar a metodologia do seu projeto. Ou seja, é um comitê que não tem por função analisar se o seu projeto é interessante, hábil ou não dentro de uma determinada área, dentro de um determinado estudo. Muitas das vezes esse papel se confunde. É normal a gente ver, às vezes, uma aprovação ou não aprovação de um projeto em que há dados do parecerista, né, do comitê, que não diz respeito às diretrizes éticas da pesquisa, e sim às diretrizes metodológicas conceituais. Sem problema nenhum a gente receber esse feedback. Porém, esse feedback ele não pode ser o norteador de uma aprovação ou não de um projeto de pesquisa científica. Então, isso é uma coisa que a gente pode trazer de crítica a certas avaliações, mas ao mesmo tempo serve para nós pesquisadores, ao submetermos o trabalho junto desse documento, o TCLE, lembrar que temos que nos ater à justificativa, né? Declarar o porquê e como vai ser feito esse projeto, defender esse projeto, no sentido de deixar claro para o leitor do que se trata, até para poder o comitê delegar quem são as pessoas apropriadas para analisar o projeto e se ele segue as diretrizes. Não as diretrizes conceituais, o referencial teórico, o metodológico, não é nada disso, mas para que tenha uma pessoa mais capacitada, mais competente, né, que tenha uma expertise própria do teu projeto, ou, dentro do possível, mais aproximado para verificar se não tem alguma lacuna ética em que o teu projeto tenha que ter um cuidado para com que seja aprovado. Então isso tem que ficar claro. Uma coisa é o conteúdo do projeto e os preceitos teóricos, epistemológicos, os conceitos ou a aplicação metodológica dele, né? Outra coisa são as diretrizes éticas. A gente tem que ter isso na nossa escrita, ciente de que o que será avaliado não é necessariamente o seu conteúdo, mas sim se você, na justificativa do seu projeto, explicita o que ele é para com que tenha um comitê de ética adequado para analisar seu projeto, né? A gente sabe que, historicamente falando, a Plataforma Brasil, a própria plataforma onde a gente submete os projetos para o comitê de ética, ela foi construída aos moldes de uma determinada área de conhecimento, por exemplo, a questão da biomedicina. Porém, a sua estrutura, ela contempla a submissão de projetos de N áreas. Ou seja, eu posso ser, por exemplo, um pesquisador de artes cênicas e muitas das questões ali apresentadas numa Plataforma Brasil não contemplam o meu tema. Eu não preciso me preocupar. Eu vou deixar em branco. Por conseguinte, o TCLE vai ter respostas mais vazias para certos questionamentos,
justamente por conta disso. São áreas muito distintas. Certas implicações de uma área não são importantes ou necessárias em outra, e vice-versa. Então, é necessário que a justificativa do projeto seja bem escrita para com que o comitê adequado possa encaminhar o seu projeto para análise, né? Mas sempre com essa ressalva: não análise do projeto em termos teórico-metodológicos, mas sim em termos éticos, né? Bom, dito isso, segundo tópico, espero que esclarecido para vocês. O terceiro tópico, que é pertinente, é essencial para o desenvolvimento desse TCLE, é justamente a questão de você inserir os dados direito à recusa do participante. Ou seja, é você deixar claro que o participante, no caso, né, os seres humanos, possam simplesmente não aceitar participar da pesquisa. Goste ou não, esses dados têm que estar claro, tem que estar legível no TCLE, né? Porque o TCLE ele será entregue para os participantes da pesquisa. E no TCLE você tem que ter um espaço bem visível para com que as pessoas possam verificar que, primeiro, o seu projeto tem um respaldo no sentido de transparência, né? E segundo, que o seu projeto ele não é impositivo. Ou seja, se você por acaso entra em uma determinada instituição e promove uma pesquisa com X pessoas, essas X pessoas não são obrigadas a participar, né? De repente, de um grupo seleto de 20 pessoas, 3 levantam a mão e falam: olha, eu gostaria de não participar. E essa pessoa não tem que dar justificativa também, né? Até porque, dependendo da peculiaridade do projeto, a justificativa que a pessoa possa aplicar pode colocar ela em risco, né? Seja um risco no sentido trabalhista, no sentido de violência, no sentido psicológico, enfim. Então, essa pessoa tem direito à recusa de participação pelo simples fato de dizer que não quer participar, ponto. Então, evite a possibilidade de coagir a pessoa a participar, de forçar a pessoa, né? Independente de tudo, mesmo que as pessoas tenham declarado oficialmente: sim, vamos participar, sem sombra de dúvida, ainda assim o TCLE tem que constar esse texto de direito à recusa de participação. Então, isso não pode faltar, é uma questão que é basicamente automática, todo projeto tem que apresentar isso. E se não apresentar, automaticamente o projeto vai voltar para com que isso seja revisto. Ok? Bom, em complemento a isso, o quarto tópico é deixar claro no TCLE, inserir nesse documento a questão do sigilo das informações dessas pessoas. Ou seja, mesmo que a proposta do projeto não seja trabalhar com a questão de dados pessoais, né? Pode ser que a gente solicite esses dados apenas por uma categorização do projeto, né? Para poder categorizar as pessoas que foram entrevistadas, enfim. Então, são dados que podem ser dados essenciais para o projeto ou dados apenas para registro. Mas, independente de tudo, são dados. São dados que estão disponíveis, né, para o projeto. São dados solicitados para essas pessoas, como, por exemplo, nome, idade, gênero, questão de localização geográfica, né, de moradia, ou de localização do vínculo empregatício e qual instituição em que essas pessoas trabalham, quantas pessoas moram com elas, né? Então, vários desses dados podem até ser dados que não agregam nada à pesquisa, ou, independente de agregar ou não, são dados que podem vir a ser utilizados de uma forma equivocada ou errônea, de acordo com a sua disponibilidade dentro de uma determinada plataforma, né?
Então, por exemplo, a lógica do CPF. Você não pode pegar o CPF das pessoas e disponibilizar num site qualquer, né? Então, mesmo que seja óbvio que esses dados não vão ser utilizados para pesquisa, ou se vão, não serão divulgados em plataformas eletrônicas, seja lá onde for, ainda assim há necessidade de escrever no TCLE a importância de sigilo desses dados, em que o pesquisador se responsabiliza por captar e armazenar de forma segura esses dados, se comprometendo a não torná-los visíveis em nenhum ambiente, né? Isso é uma questão de segurança de dados, é uma questão que diz respeito às resoluções básicas, às diretrizes éticas de construção de uma pesquisa. Então, tem que constar. Bom, ainda em complemento a isso, o tópico 5, é o tópico que diz respeito aos riscos da pesquisa. Os riscos são exatamente isso, a possibilidade de vazamento de dados, né? Isso é uma possibilidade que pode ser de ordem bem ínfima, no sentido de danos, ou até no sentido muito elevado de danos, como, por exemplo, o risco à integridade física da pessoa, né? Como qualquer outro risco possível. Por exemplo, o risco de segurança, o risco de saúde, dependendo do teor da pesquisa, dos testes. A gente sabe que são pesquisas diversas, não necessariamente apenas uma entrevista, né? Então, o pesquisador pode solicitar a participação de seres humanos, como, por exemplo, para testes de vacina, testes de antibióticos. Então, não necessariamente apenas uma entrevista no sentido de perguntas e respostas. E mesmo que a gente pense no apenas perguntas e respostas, a peculiaridade dos dados podem colocar numa variação de risco pequena a grande. Exemplo, às vezes o próprio nome da pessoa pode colocar em risco. O apelido dessa pessoa pode colocá-la em risco. Eu trago um exemplo do próprio projeto de pesquisa que eu já participei no doutorado e do que eu estabeleço no pós-doutorado. Trabalhar com pessoas que são oriundas, né, que ficaram sob custódia do Estado por um determinado período em uma unidade prisional ou que são egressas do sistema prisional. Muitas das vezes essas pessoas não podem divulgar o seu nome, né, ou o seu apelido, porque elas podem ser reconhecidas por uma determinada pessoa, né, e por conseguinte isso colocá-la em risco. Às vezes são pessoas que não podem divulgar a sua localização de estadia, de moradia, por conta disso. São pessoas que tiveram muitas das vezes que se mudar para manter a segurança de si e de sua família, né? Muitas das vezes são pessoas que não podem divulgar aonde é o seu vínculo empregatício, porque mesmo que não seja por uma questão de segurança, isso pode prejudicá-la no sentido dela perder esse seu emprego, por exemplo, por uma questão de estigma, né? De repente o empregador não querer trabalhar, manter um funcionário que é egresso do sistema prisional. Muitas das vezes as pessoas são obrigadas a não divulgar esses dados do passado para poder seguir em frente, né? Poder ter a sua vida de uma forma normal, trabalhar, estudar, pagar contas e afins. Então, percebam que o mero vazamento de dados não é uma frescura, não é um detalhe, não é uma coisa simplória. Então, isso faz com que a própria resolução, a resolução 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016, elas versam sobre essa questão do risco. Elas apresentam inúmeras possibilidades de riscos que existem em uma pesquisa. Então, toda pesquisa, e aí tem que ficar claro, toda pesquisa envolve a possibilidade de riscos. Minimamente, riscos no sentido de vazamento de dados, num grau muito elevado, riscos à segurança, saúde
danos psicológicos e afins. Então, tenham o cuidado de descrever com minúcias quais são as possibilidades de riscos e, claro, dentro do possível, as possibilidades de proteger essa pessoa desses riscos, como, por exemplo, o compromisso do não vazamento de dados, né? Ou a participação de um determinado especialista que pode estar disponível no decorrer da entrevista, do projeto. Enfim, não basta elencar as possibilidades de risco, mas como também a gente pode defender, evitar, né, a possibilidade desses riscos aflorarem no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Bom, o 6º tópico, básico, obrigatório, porém muitas das vezes feito de forma incompleta ou desatualizada, é inserir os dados dos participantes. No caso, os participantes que vão promover a pesquisa, ou seja, é o pesquisador, os seus auxiliares de pesquisa, o seu supervisor e o orientador, no caso de alguém do mestrado, doutorado, por exemplo. Enfim, promover os dados não só da pessoa responsável pela pesquisa, mas também dos demais integrantes que participam desse projeto. O TCLE tem que contemplar isso, seja para submeter para uma plataforma, seja para submeter uma via impressa ou enviada de forma eletrônica para um participante da pesquisa. Esses dados têm que constar, os dados do pesquisador e também os dados do comitê de ética que aprovou a sua pesquisa, pois muitas das vezes você vai precisar apresentar os contatos para com que essa pessoa possa verificar se de fato esse projeto foi aprovado, em que condições, ter mais detalhes do projeto, que muitas das vezes ela não vai visualizar só no TCLE que você entrega, né? Então a questão do contato, ela é fundamental, seja telefone, e-mail, endereço, mídias sociais, enfim, as possibilidades diversas de contato. Isso tem que estar o mais visível possível. Bom, os 6 pontos são esses. Espero ter ajudado vocês no sentido da elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, e principalmente não só ajudar nessa elaboração, mas utilizar o tempo de vocês no sentido de evitar idas e vindas com esse documento junto ao Comitê de Ética, até por uma experiência própria e também para com que a gente tenha uma troca no sentido de quais outras dificuldades que podem ter aparecido para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, fiquem à vontade. A gente pode conversar pelos comentários, a gente pode desenvolver mais o tema, mas por hora é isso, gente. Obrigado.